Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui à nossa aula de hoje. E nessa aula nós vamos falar a respeito, vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo e vamos continuar falando a respeito da redação do projeto científico. Na aula passada nós falamos até a parte dos objetivos do trabalho. Agora nós vamos falar a respeito da metodologia, tá? Que seria o como o trabalho será realizado. Então, o que é metodologia? Então, por definição, o método científico ele é um conjunto de processos ou operações mentais que nós vamos empregar na investigação. Então, ele vai constituir a linha de raciocínio adotada no processo da pesquisa. Então, basicamente, é demonstrar como você pretende chegar no resultado final do seu trabalho para aquele tema que você está estudando, ok? O método ele é uma forma de pensar para chegarmos à natureza de determinado problema, quer seja para estudá-lo, quer seja para explicá-lo. Então, eu diria que o método ou a metodologia ele é o coração do trabalho. Quando uma metodologia ela é bem estabelecida, as chances daquele trabalho, daquela pesquisa, daquele projeto surtir, né, chegar a resultados bons e principalmente gerar boas publicações, a chance é muito grande quando o método é bem pensado, quando ele foi bem estudado, quando ele foi bem colocado. Então, a metodologia ela corresponde ao ponto do trabalho onde vocês precisam tomar o maior cuidado possível, tá? Então, fizemos aqui uma revisão, né, do método científico, o que é método e o que é a pesquisa. A pesquisa é o processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. Então, uma vez que você está definindo o seu projeto, no projeto você vai explicar qual método você vai utilizar. E para isso você vai pesquisar, você vai buscar referências, você vai estudar, você vai comparar métodos, até você escolher qual é aquele método mais interessante ao seu trabalho. E aí, uma vez definido isso na fase do projeto, na segunda parte vocês vão fazer a pesquisa propriamente dita, que aí basicamente vai ser o desenvolvimento desse método. Bom, a metodologia ela pode ser basicamente classificada dessa forma aqui que está exposta, tá? Quanto à natureza, então a gente tem dois tipos, né, de classificação, que é a pesquisa ou metodologia de pesquisa básica ou aplicada. Quanto ao método científico, se é dedutivo, se é indutivo, se é hipotético-dedutivo, se é dialético, fenomenológico. Quanto ao objetivo do estudo, ao longo, né, do seu estudo, você vai fazer uma pesquisa exploratória, uma pesquisa descritiva, explicativa. Quanto ao procedimento técnico, aqui já é da execução em si, então vai ser apenas uma revisão bibliográfica, ou vai ser uma pesquisa documental, ou uma pesquisa laboratorial, experimental, ou um estudo de caso, ou uma pesquisa de campo, ou uma pesquisação. E quanto à abordagem, né? A abordagem final, os resultados finais serão resultados qualitativos ou quantitativos? Então, isso aqui já é um primeiro norte, uma primeira estruturação do seu projeto. Então, vocês já definiram o problema, definiram o tema, levantaram as hipóteses, definiram os objetivos. Agora vocês precisam traçar a metodologia de execução do seu trabalho. Aí você pode me perguntar, professor, mas eu tenho que escolher um desses itens? Não, na verdade, a metodologia
ela vai chegar numa composição desses vários itens, tá? Então, qual metodologia? Quanta natureza? Não, meu trabalho vai ser um trabalho de pesquisa básica. Ok. Então, ela é uma pesquisa básica. Eu vou usar um método dedutivo ou indutivo? Então, não, vou usar um método dedutivo. Então, a pesquisa básica, que utiliza um método dedutivo, e aí visa o quê? Descrever, explicar? Não, é exploratória. Então, a pesquisa básica, de natureza dedutiva, exploratória. Ah, mas eu vou a campo? Ou vai ser só uma pesquisa bibliográfica? Não, experimental. Então, é uma pesquisa básica, dedutiva, exploratória, de caráter experimental, que no final vai me apresentar resultados qualitativos ou quantitativos? Não, vai me apresentar resultados quantitativos. Então, é uma pesquisa básica, dedutiva, exploratória, de caráter experimental, que vai trazer resultados quantitativos. Então, é essa espinha dorsal que você precisa traçar para a estruturação do seu trabalho, ok? Bom, então feito essa estruturação, a metodologia ela depende muito da questão de coleta de dados, tá? O que vem a ser essa coleta de dados? Então, basicamente, a coleta de dados vai envolver o quê? Critérios, e esses determinados critérios estão relacionados com o que você pretende. Então, baseado em critérios, primeira coisa que você tem que levar em consideração durante a coleta de dados, a clareza no processo, tá? Porque basicamente você está preocupando em verificar se o método utilizado para a coleta de dados está explicitado. Então, você precisa ter clareza nesse processo de coleta e verificar se o método utilizado está explicitado ali ou não, tá? Você não pode fugir ao método que você está propondo, fugir à metodologia. Se o seu método, o seu objetivo é coletar dados de temperatura do ar, não faz sentido você fazer coleta de umidade do solo. Então você precisa ter essa clareza. Seleção da amostra, então evidencia quais os critérios para a escolha da amostra, a qual servirá para a compreensão do objeto de estudo. Então, se envolve parte experimental, como que vai ser feita essa seleção de amostras? Quantidade de amostras, quantidade de repetições, você ter aquele corpo de prova, por exemplo, que vai servir como referência. Então, você precisa ter uma noção disso. Os métodos utilizados na coleta de dados. Aí você tem vários métodos, tá? Você pode fazer uso de instrumentos para fazer essa amostragem, tá? Esses instrumentos eles precisam, no entanto, estar alinhados aos objetivos e abordagens da pesquisa. Então, tem que estar ali previsto dentro da sua metodologia quais instrumentos que você vai utilizar. E aí, feito isso, você vai basicamente fazer uma observação direta. Você pode fazer uso de questionários, você pode fazer uso de documentação e por aí vai. E aí, por fim, a triangulação. O que seria essa triangulação? Ah, fui lá, fiz a minha pesquisa, obtive os meus resultados, fiz aqueles lindos gráficos, que não foram feitos no Excel. Vocês vão usar para isso um programa mais específico, um Sigmaplot, um MATLAB, programas que geram gráficos com mais bonitos, mais apresentáveis, mais didáticos. Então, gráfico de Excel, pessoal, ficou na graduação. Vocês precisam ter cuidado agora de utilizar programas próprios para fazer esses gráficos. Só pego os resultados e jogo lá? Não. Nessa triangulação, vocês vão fazer comparação entre os dados, tá? Os seus dados com os dados das referências, por exemplo. Então, essa é uma comparação básica. Você precisa saber se aquele resultado que você obteve, se aqueles valores fazem sentido com a prática, se fazem sentido com a área comercial, se fazem sentido com a área científica. Vocês precisam ter um senso de autocrítica.
E essas triangulações, elas também podem ser vistas através da utilização de diferentes métodos. Então aqui você pode, por exemplo, comparar um método A com um método B. Vamos supor que o seu trabalho você está fazendo com o método A. Você pega os seus resultados e compara com o resultado de um outro autor. Ah, mas o outro autor usou o método B. Ok, não tem problema, você pode fazer a comparação dos resultados do método A com o método B, até para saber se existe alguma discrepância entre os dois métodos, tá? Só que isso aí precisa ficar muito bem claro no seu textual, na sua dissertação, no seu artigo, tá? Pessoal, obrigado pela presença de vocês e aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!